Bem-vindo ao canal da Clínica Facto, agradecendo a audiência, lembrando a todos que também estamos em podcast e hoje faremos uma entrevista muito importante sobre a situação de transplantes de órgãos no Brasil, algo que ajuda muito ao próximo, que mostra a qualidade dos cirurgiões que nós temos no Brasil e a qualidade da cirurgia. Eu, para isso, trouxe um super especialista, é o professor Dr. Ben-Hur Ferraz Neto. Ele é professor livre-docente em cirurgia pela USP, cirurgião de fígado, vias biliares e pâncreas e transplantes. Ele foi responsável pelo transplante do Einstein durante 10 anos. Ele alavancou praticamente ali o serviço em termos de transplante hepático. Foi uma maravilha o serviço que ele fez ali na instituição. Ele foi responsável também por transplantes fora do país, na Inglaterra. Ele morou lá e foi um cirurgião renomado. E eu acho que aí, por charme, ele faz uma aula de medicina e telemedicina na FIAP. Tá? Então, Ben-Hur, uma pessoa extremamente qualificada, agradecendo por você vir no nosso canal e obrigado por doar seu tempo para a informação para o público, viu? Imagina, o prazer é meu, Nelson. Uma satisfação estar aqui com vocês. Toda vez que a gente tem a oportunidade e pode falar sobre esse assunto, que é um assunto tão importante, que as pessoas precisam entender cada vez mais para poder realmente participar de forma efetiva e serem incentivadores da doação de órgãos, acho que é uma obrigação da gente, né? É um prazer enorme estar aqui, é uma satisfação enorme falar sobre isso, mas acho que também faz parte de uma obrigação de nós médicos divulgar o que tem sido feito de forma adequada no país. Maravilha. Então, Ben-Hur, me fala uma coisa, você que foi um dos percussores e um dos grandes responsáveis pelo transplante no Brasil, qual que é a situação atual hoje? Que posição que o Brasil está e como é que nós estamos nesse panorama? Acho que assim, é importante destacar algumas coisas. Acho que assim, o desenvolvimento do transplante no Brasil nas últimas 2 décadas foi enorme. Só para você ter ideia e para as pessoas começarem a ter uma ideia disso, se a gente for ver, quando eu voltei da Inglaterra depois do meu doutorado e comecei a fazer transplante no Brasil, nos anos de 95, a gente tinha no país mais ou menos 70, 80, 100 transplantes de fígado por ano. A gente tinha aproximadamente 2, 3 doadores por milhão de população por ano. Hoje, a gente faz, 25 anos depois, a gente faz 2.200 transplantes de fígado por ano. O número de doadores no Brasil subiu de 2, 3 por milhão de população para 20 por milhão de população. Tem alguns estados do Brasil que são recordistas mundiais, e mais de 40 doadores por milhão de população. Então, assim, o desenvolvimento foi muito grande, o desenvolvimento foi muito eficiente e isso acabou acontecendo por vários motivos. Um deles foi a organização e todas as normas que foram criadas, tanto pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, como pelo Ministério da Saúde, que criou o Sistema Nacional de Transplantes, e que colocou esta coisa com muito mais transparência do que o resto acontece. Então isso fez com que o transplante de órgãos pudesse ser alavancado no país. Eu acho que hoje o Brasil se encontra na 2ª posição do mundo em termos absolutos de transplante, é o 2º país do mundo que mais faz transplante de órgãos, em números absolutos, ainda em número relativo não, porque a nossa população é bastante grande, a gente tem uma necessidade de transplante muito maior do que a que é realizada, mas do ponto de vista de números absolutos a gente fica atrás apenas dos Estados Unidos. Então, acho que o Brasil tem alguns exemplos de saúde pública e um dos exemplos é o transplante de órgãos, né? Só para comentar aqui, outro exemplo é vacina. A gente viveu aí a pandemia com toda essa polêmica da vacina, mas a vacina sempre foi uma coisa muito bem feita no sistema público de saúde. E tratamento do HIV, né, que desde o começo foi uma coisa que o Brasil se despontou. Então, acho que são aí, o transplante de órgãos está
está entre estes exemplos de saúde pública brasileira. Para o pessoal entender, o transplante ela começa desde o momento que alguém cede o órgão, a captação, o transplante, e existe uma estrutura hospitalar gigante de transporte, não é uma coisa para amador, é uma coisa muito grande. Então, acho que quando você fala isso, acho que é até um orgulho para a gente comentar, a gente tem que comentar essas coisas que o Brasil está muito bem nesse pedaço e tem cirurgiões de ponta fazendo isso, porque não é qualquer cirurgião que faz isso, tem que ser um cirurgião muito gabaritado. Qual que é o órgão que mais é doado hoje no Brasil? Não, E transplantado? Então, vamos só colocar um ponto aqui que eu acho que é importante. A gente tem alguns tipos de transplante. Um tipo de transplante é transplante de tecidos. Transplante de tecido é córnea, pele, osso, medula. E o outro tipo de transplante é o transplante de órgãos. Se a gente for falar de órgãos, a gente pode transplantar coração, pulmão, rim, fígado, pâncreas, intestino. Então, a gente tem uma série de órgãos que podem ser transplantados, cada um com as suas características, inclusive o transplante multivisceral. A gente teve a oportunidade de fazer o primeiro do Brasil em 2012, né, onde nós transplantamos no mesmo ato, no mesmo paciente, fígado, duodeno, intestino delgado, pâncreas, então, assim, e estômago. Então, 5 órgãos ao mesmo tempo. Quer dizer, esses são os órgãos que podem ser transplantados. E o que mais é transplantado, por uma questão até lógica, porque é mais gente em lista de espera, mais necessidade de transplante, é o rim, né? A gente pode imaginar, até por outra característica, que quando alguém entra em insuficiência renal, perde a função dos rins, precisa fazer diálise. É uma máquina que substitui o rim. 3 vezes por semana, habitualmente, vai ali, se liga na máquina por 4 horas e faz aquela limpeza do sangue que o rim deveria fazer. Então, estes pacientes que precisam de diálise, eles vão, na verdade, sobrevivendo com a diálise por décadas e aguardando o transplante de rim. Então, tem mais necessidade. Diferente do fígado, por exemplo, que não tem nenhuma máquina que substitua. Diferente do coração, que por enquanto não tem nenhuma máquina efetiva que substitua. Já tem coração mecânico, isso. mas não é a rotina como é uma diálise. Então, o transplante mais feito é o de rim, seguido do transplante de fígado. Entendi. E aí, me explica uma coisa, como é que eu posso ser doador? Como é que funciona isso? E onde é que eu coloco algum documento? Como é que eu deixo isso preparado? Acho que essa pergunta ela é realmente a pergunta mais importante. E eu vou tomar um tempinho para explicar isso, porque acho que a resposta tem que ser esclarecedora para todos vocês que estão nos assistindo. Não é assim, não há transplante se não houver doadores de órgãos. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Existem 2 tipos de doadores. A gente pode comentar depois, o doador vivo e o doador falecido. Eu vou agora enfatizar o que acontece em relação ao doador falecido. O que é o doador falecido? É aquele indivíduo que, por algum motivo, desenvolveu a morte encefálica. Esse é o termo correto, apesar de ser conhecido como morte cerebral. A morte cerebral ou a morte encefálica é uma morte como outra qualquer. Ela tem atestado de óbito, ela tem diagnóstico claro. A única diferença é que quem desenvolveu morte encefálica continua com o coração batendo por algum tempo. Posso fazer um stop antes de você continuar? E aí, a pergunta que eu trabalhei muitos anos na UTI da Santa Casa, e aí sempre tinha alguma morte, e a gente tinha, família, como é que você sabe que ele não está morto? Então, eu acho que é uma outra, antes de você continuar, você consegue fazer esse adendo? Não, então. Acho que é importante explicar. E a morte encefálica, como é um diagnóstico médico e claro, ela é feita por parâmetros absolutamente conhecidos. Então, são sinais clínicos de que não existe nenhuma atividade cerebral. Né? Ela tem que ser feita por 2 médicos diferentes, o diagnóstico. Tem que ser feito em intervalos de tempos diferentes. Tá? E nenhum destes médicos pode estar vinculado a alguma equipe de transplante.
para tirar qualquer tipo de conflito de interesse ou dúvida. Além disso, no Brasil, por uma questão ainda mais de garantia e transparência, há necessidade absoluta, por lei, de um exame complementar que demonstra que não existe atividade cerebral ou que não existe fluxo sanguíneo em nenhuma parte do sistema nervoso central acima do tronco. Então, do tronco para cima. Então, o que acontece é, esses exames demonstram que não há circulação sanguínea no encéfalo, no cérebro. E isto diagnostica a morte encefálica. O coração continua batendo porque existem drogas, existem medicações que promovem que o coração continue batendo, com uma única finalidade, que o sangue continue circulando pelos outros órgãos, inclusive pelo coração, para que eles possam ser aproveitados para transplante. Não há outra justificativa para esse coração continuar batendo, a não ser esta. Então, através de drogas, você pode continuar batendo por 12, 24, 36 horas depois da morte diagnosticada. E aí esse diagnóstico que é firmado e é feito um atestado de óbito, nesse momento existem equipes que são especializadas em doação de órgãos, também não relacionadas às equipes de transplante, e que são treinadas para abordar a família, conversar com a família, explicar o que é morte encefálica. E o que a gente tem que lembrar é que esse é sempre um momento difícil, um momento que aquela família perdeu um ente querido, um parente, e está sofrendo naquele momento, né? E as explicações precisam ser muito claras, porque a família precisa ter condição de entender e poder decidir sobre a doação ou não. Uma vez doado, e eu acho que vale a pena a gente voltar para como isso acontece e como a lei hoje é no Brasil, porque você perguntou onde tem que estar em algum documento. Não. Esse negócio do documento escrito sou doador ou não sou doador foi proposto em 1999 e acabou em 2000. Quer dizer, não existe nos últimos 20 e tantos anos nada que justifique isto no documento. Hoje no Brasil, a lei é uma lei considerada de doação presumida fraca. O que isso significa? Significa que a gente imagina que as pessoas queiram ser doadores de órgãos, mas quem decide se ela vai ser ou não é a família. Então, no momento que ela desenvolveu morte encefálica, os parentes mais próximos, e existe uma regra para isso, né, pais, filhos, marido, mulher, sobrinhos, e assim vai seguindo uma lógica, eles decidem se aquele indivíduo, aquele parente que morreu, está em morte encefálica, com o coração ainda batendo, vai ser um doador ou não. Qual que é a coisa mais importante hoje em relação à doação de órgãos? É que cada um de vocês que está nos assistindo possa conversar sobre doação de órgãos em casa. E conversar enquanto isso não está acontecendo, enquanto você não está passando por aquela situação difícil. Por quê? Porque na hora da situação difícil é tudo muito corrido, é tudo muito novo, está todo mundo muito estressado, muito triste, muito abalado. Se você já conversa em casa sobre aquilo, por exemplo, eu tenho 3 filhas e a minha esposa, a gente conversa sobre doação de órgãos a vida inteira. E todo mundo em casa sabe que se eu desenvolver morte encefálica, eu quero doar meus órgãos. Claro que na hora da minha morte, se eu tiver morte encefálica, não vai ser uma coisa fácil para as minhas filhas, nem para minha esposa. Talvez para minha esposa menos, mas não vai ser uma coisa tão fácil para minha família. Mas elas já sabem que eu quero doar. Sabendo que eu queria doar, esta pode ser uma forma até de amenizar a dor. Quer dizer, vamos fazer este último desejo que ele sempre demonstrou que queria. Então, conversar em casa sobre doação de órgãos, tirar as dúvidas, entender que morte encefálica é uma morte como outra qualquer, que o coração está batendo só para o sangue circular pelos outros órgãos com a finalidade de transplante. E que a coisa difícil dessa, Nelson, é que você falou que trabalhou em UTI, né? Então a gente tem um paciente que desenvolveu morte encefálica, já não é mais um paciente, já é um cadáver. Pode ser muito agressivo isso, mas é verdade. Mas mantido por instrumento. Ele é mantido com o coração batendo para a circulação sanguínea.
Só que quando a família entra e coloca a mão nele, ele está quente, porque o sangue mantém a temperatura, tem uma sonda na bexiga que produz urina, porque o rim está recebendo sangue e ele continua funcionando, apesar do indivíduo estar morto. O coração bate, tem um monitor com barulhinho, então isso dá para a gente sensação de vida que não existe mais naquele momento. E é isso que as pessoas precisam realmente entender. E conversar em casa e saber, olha, se eu tive o diagnóstico de morte encefálica e eu posso ajudar tanta gente, ó, um coração, 2 rins, pulmão que pode ir para 2, fígado pode ser dividido para 2, córnea, osso, pele, né, pâncreas. Muitas pessoas vão ser... Muita gente claro. queria morrer sem aquela oportunidade, Então, pode e aí ser então você beneficiado. falou uma coisa importante. Então a família pode doar, como também eu posso deixar manifestado o que eu quero. Eu acho que facilita muito, Você né? pode deixar É um estresse a menos, manifestado né, com a pra família. Se você disser, escrever em um papel, o seu documento, registrar em cartório, eu quero ser doador de órgãos, se a sua família falar não, é não. Agora, Benhor, me explica uma coisa. A sua equipe é chamada porque teve uma doação. Como é que funciona aí, a partir desse momento que a família fez a doação, assinou toda a documentação, como é que é feito isso? Porque é dado um atestado de óbito no momento que é retirado o órgão, é isso? Não. Me explica isso melhor, explica. Não, é assim. E aí, chegou a tua equipe, e aí como é que funciona? Aquele paciente que morreu, a morte encefálica, já tem diagnóstico de óbito. Sim. Aí o que acontece? Ele pode doar uma série de órgãos. A equipe decide, a família decide se ele doa todos. Tem família que, por exemplo, doa todos, mas não doa o coração. Do ponto de vista lógico, não há motivo para isso. Mas a gente tem que entender que cada família tem sua crença e sua vontade, e a gente tem que respeitar isso. Mas aí vamos supor, a família vai lá e doa tudo. Aí o que acontece? Aquele doador que já foi comunicado, acho que tem uma coisa importante, toda morte encefálica é uma situação de notificação compulsória. O que isso significa? É obrigado por lei que todo médico notifique a Secretaria de Estado da Saúde do seu estado que tem alguém que evoluiu com morte encefálica. Como havia com a Covid, tem Covid, tem que notificar. Morte encefálica é igual. Então, notifica, a Secretaria da Saúde já sabe. Aí o doador, a família vai lá e doa. Aí, este doador vai servir para determinados pacientes que estão em lista de espera. Essa lista de espera, ela é única. Ela é única no Brasil. E tem que ter parâmetros de sangue. Mas ela é controlada por cada estado. Então, assim, os órgãos de São Paulo vão para São Paulo. Se não tiver nenhum receptor em São Paulo, tem um outro caminho para distribuir. Os órgãos do Ceará vão para o Ceará. Ah, mas não tem ninguém lá esperando? Tem outra rotina para distribuir. É tudo muito organizado. A Secretaria de Estado da Saúde é responsável por essa lista, que está lá no computador, num programa de computador. Quando notifica aquele doador com aquelas características, ele é compatível com 100 pacientes que aguardam coração, 100 que aguardam rim, 200 que aguardam fígado, aquelas listas saem. E a lista sai por ordem de necessidade. Essa ordem de necessidade é estabelecida por critérios médicos aceitos no mundo inteiro. Então, não há como furar fila. Não há como ninguém passar na frente de ninguém. Nem por questão política, econômica. Isso é um exemplo de que as coisas são possíveis até no Brasil de funcionar direito. É só a questão de querer, né? E a de órgãos funciona muito bem. Aí vem aquela lista, Secretaria da Saúde entra em contato comigo, por exemplo, se eu sou responsável pelo doente que está em número 1 na lista. Ela entra em contato com você, se é responsável pelo doente que está em número 1 para o rim. Entra em contato com alguém que é responsável pelo coração, que é número 1, e oferece, olha, tem um doador assim, assim, com essas características assim, assim, compatível com o seu receptor, conforme você colocou na lista. E aí você diz, ok, meu receptor está bem, eu aceito. Aí tem uma outra logística grande, que é assim, a retirada dos órgãos é uma cirurgia como outra qualquer, que tem que ser feita ainda com o coração batendo.
Então, este doador vai para o centro cirúrgico com uma logística organizada para a equipe de coração, equipe de rim, equipe de fígado, equipe de pâncreas. Multiprofissional. Todo mundo está junto lá para fazer as extrações dos órgãos ao mesmo tempo. Uma vez esses órgãos extraídos, eles vão para dentro de uma solução de conservação, cada um tem a sua, com as suas características, com o seu tempo possível de ficar dentro daquela solução de conservação no gelo, e os transplantes são disparados em diferentes hospitais, em diferentes lugares, mediante a lista que foi seguida rigorosamente. Ah, mas se, por exemplo, ligam para mim, eu sou responsável pelo primeiro em lista de espera para transplante de fígado e ele está com Covid. Saiu da fila. Não, eu falo, ele não pode receber. A Secretaria da Saúde entra em contato com a equipe responsável pelo número 2 e justifica ali. Dr. Benhur disse que ele está com Covid e não pode ser transplantado. Tudo registrado, tudo com acesso do próprio paciente. Então, funciona muito bem, é uma coisa que é realmente organizada e que a gente pode ter confiança de que não há nenhum tipo de fraude. Não vou entrar em critérios muito técnicos, mas então, às vezes, a saída da lista e o retorno depende de algumas coisas que estão bem documentadas. Isso é uma coisa importante. Super bem documentado. Não, eu não estou furando fila, não tem como fazer isso. Documentado. Aí, Benhur, já entendi, eu acho que o pessoal entendeu bem. E qual que é a diferença de doador vivo? É melhor, né? Para um doador falecido. Não é melhor. Não, me explica Vou então explicar. o tempo que eu acho que é para o pessoal. A diferença é assim, o doador falecido é aquele sujeito que estava vivo, morreu e que acabou doando órgãos e tecidos. A família aceitou, acabou doando órgãos e tecidos. O doador vivo, como o próprio nome diz, é alguém que está vivo que vai doar parte do seu corpo. Então, eu, por exemplo, vou doar um rim para uma filha, ou para o meu pai, uma ou para parte minha mãe, do fígado. ou uma parte do fígado. Esse é o doador vivo, né? O doador vivo é uma alternativa de tratamento adequada, mas que deve ser uma alternativa de exceção. Por quê? Porque é óbvio que é uma cirurgia também. Você vai tirar 60% do fígado para doar para o seu irmão. Essa cirurgia não é uma cirurgia pequena. Não é uma cirurgia simples. Tirar um rim é uma cirurgia mais simples, mas é uma cirurgia. Te deixa com um rim só. Ah, você vive bem com um rim só? Vive normalmente. Mas nasceu com 2 e vai ficar com 1. Então, assim, há uma alternativa de tratamento eficiente, eficaz, que deve ser levada em consideração, mas que deve ser uma cirurgia de exceção. Para você ter ideia, no Brasil, hoje a gente tem mais ou menos 7% dos doadores de fígado vivos. Os outros 93% são com doador falecido. E isso tem lógica. Por quê? Principalmente para crianças. Quer dizer, pai e mãe doar parte do fígado, que é uma partezinha menor, para uma criança que nasceu com um problema e que está pequenininha, tem muito mais lógica, tem muito mais racionalidade nisso, até porque nós, como pais, doamos o fígado inteiro, se for o caso. Mas, assim, doar uma parte do fígado para uma criança é muito mais lógico do que doar 60% para um adulto. Mas existe. É bom. Eu acho que vale ressaltar que vários lugares do mundo onde a morte encefálica não é aceita por questões religiosas, não médicas, aceita por questão médica, mas não é aceita por uma questão religiosa, como, por exemplo, Japão, boa parte da Índia. A grande maioria dos transplantes é feito com doador vivo. No entanto, o doador vivo tem as complicações das cirurgias, ou pode ter. Então, se a gente puder evitar que alguém que não tem nenhum problema de saúde tenha que doar parte do corpo, é melhor. A gente só consegue fazer isso aumentando o número de doadores. Entendi. E hoje a gente tem um potencial de doadores muito grande e ainda viabiliza muito pouco perto do potencial que nós temos. Show de bola. E aí, Benhur, a pessoa sofreu um transplante, qual que é o acompanhamento que o Benhur faz para esse paciente? Cada tipo de transplante tem um acompanhamento diferente, mas esses pacientes precisam ser acompanhados pelo resto da vida. E a vida passa a ser, na esmagadora maioria das vezes, vida absolutamente normal. Você não olha para uma pessoa e sabe que ela é transplantada, né? E a sobrevida é longa, grande,
adequada, os limites para o transplante são cada vez menores, né? A gente oferece cada vez para mais gente. Então, assim, mas tem que ter cuidados. Por quê? Porque a hora que você recebe um órgão de uma outra pessoa, você tem a chance de ter rejeição, seu organismo brigar com aquele órgão. Então você precisa tomar medicações chamadas imunossupressoras. O que esse nome quer dizer? Que ele diminui o sistema imunológico da pessoa, que é o sistema de defesa. Então ele diminui para o órgão não brigar com o teu organismo e teu organismo não brigar com o órgão. As medicações atuais são extremamente eficazes, com complicações muito pequenas, muito melhores do que era há 20 anos atrás. A gente imunossuprime, quer dizer, tira a defesa do organismo pouco, o suficiente para não ter rejeição, mas esse cara já não desenvolve mais um risco de infecção tão grande. Claro que existem complicações que podem acontecer disso no decorrer do tempo, mas elas são pequenas. Então, o cuidado é muito importante. O indivíduo ser transplantado e não cuidar, ele está fazendo assim, acho que até uma coisa terrível para a sociedade. Um descaso até para quem doou para ele. E um descaso com a sociedade. Por quê? Porque o bem mais escasso que existe é o órgão. Sim. Né? Para você ter ideia, nós precisaríamos no Brasil de aproximadamente 5.000 transplantes de fígado por ano. E conseguimos fazer 2.000 só. Quer dizer, 3.000 não são contemplados. Seja aquele paciente que volta a beber, que é etilista, ou para tomar um imunossupressor, a lista é grande das coisas que acontecem, né? Então, é assim, isto faz com que a responsabilidade de alguém que teve essa oportunidade seja grande em cuidar disso no decorrer do tempo. É uma gratidão. É uma gratidão. Então, Perfeito. Acho que é uma coisa importante, até porque se ele não fosse transplantado, outro seria com aquele órgão. E alguém deixou de ser, porque não tem para todo mundo. Agora, Benhor, vamos falar de coisas assim. São drogas caras, o SUS fornece, o seguro fornece, e se hoje as seguradoras fazem transplante ou é só por SUS? Porque eu lembro que a gente trabalhou em algumas situações juntas e a gente viu algumas coisas de transplante e ainda os seguros não cobrem, né? 100% vamos dividir isso em duas partes. Primeiro, as medicações pós-transplante. 100% das medicações pós-transplante imunossupressoras são distribuídas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, independente do paciente ter feito pelo SUS ou ter feito particular. O Sistema Único de Saúde dá e distribui essa medicação. Quando eu falo gratuitamente, eu gosto sempre de lembrar que não existe nada gratuito, que tudo isso é pago com os impostos que nós pagamos para o governo. Então, não é porque a gente sente gratuito porque vem pelo SUS que não tem valor, tem muito valor. Sim. Né? A gente precisa cuidar disso porque é dinheiro nosso que vai para o governo para subsidiar tudo que o governo nos devolve. Está sendo bem usado nesse caso. Esse está sendo bem usado. Outro ponto em relação aos planos de saúde, acho que essa é uma pergunta extremamente oportuna nesse momento, porque os planos de saúde são obrigados por uma coisa chamada rol da ANS. Rol da ANS, o que é? A Agência Nacional de Saúde, ela tem uma lista de procedimentos que os seguros são obrigados a pagar. Isso chama rol de procedimentos. E essa lista de seguros hoje contempla transplante de rim, transplante de córnea e transplante de medula. Só. Nenhum outro está contemplado no rol, na lista da Agência Nacional de Saúde. Por quê? Por questões políticas, por questões de lobby e por questões, em algumas situações, científicas. Nós estamos vivendo, neste momento, uma discussão muito grande sobre a inclusão do transplante de fígado no rol, na lista dos itens obrigatórios a serem pagos pelos convênios. É uma luta nossa de 20 anos. Por quê? Porque o transplante de fígado deixou de ser um procedimento experimental para ser um procedimento eficaz em 1984. Só isso. Né? E de lá para cá a gente continua sem ser contemplado nos seguros.
A gente vem brigando há 20 anos, no mínimo, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, atualmente o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva junto, e vem brigando, que eu digo no bom sentido, justificando, tentando contemplar. E neste momento tem uma coisa chamada consulta pública aberta, abriu ontem, para que cada um entre no site e diga, acho que deve ser, acho que não deve ser. Então nós estamos em vias de contemplar o transplante de fígado no rol dos procedimentos a serem incluídos para transplante nas operadoras de saúde. E acho que vale lembrar que 25% da população brasileira tem um seguro de saúde. Estes transplantes de fígado, desses 25%, estão sendo pagos pelo Sistema Único de Saúde, que poderia estar economizando este dinheiro e reinvestindo este dinheiro em outros novos transplantes, ou em doação de órgãos, ou qualquer outro serviço de saúde. Então, acho que isso deve acontecer agora, eu tenho muita esperança que isso aconteça e acho que isso vai trazer um enorme benefício à sociedade. Nossa, ótima resposta. Então, as pessoas podem participar disso para ajudar nesse sentido. Podem. Hoje está aberta essa consulta pública. E como é que a pessoa chega nessa consulta pública? Se colocar hoje na internet consulta pública transplante de fígado da ANS, deve aparecer o link onde você entra e comenta. Perfeito, ótimo, isso é bom divulgar. Benhur, todo hospital pode fazer transplante? Como é que funciona isso? Teoricamente, todo hospital poderia fazer transplante, mas hoje no Brasil, o hospital que quer fazer transplante tem que se submeter a uma avaliação do Ministério da Saúde e ser credenciado para transplante daquele determinado órgão. O mesmo acontece com uma equipe. Uma equipe treinou e quer fazer transplante, não pode sair fazendo transplante. Ela precisa comprovar ao Ministério da Saúde alguns critérios de capacitação, seguir uma lista de checagens para itens, para que possa dizer, estou cumprindo tudo isso, e aí ela pode ser autorizada. E como é autorizado isso? É autorizado com uma publicação oficial no Diário Oficial da União, como, por exemplo, a minha equipe. Minha equipe está lá cadastrada com SNT, é um número do Sistema Nacional de Transplantes, um número grande que é referente à minha equipe, como se fosse um CPF da minha equipe, para fazer transplante. E eu tenho que renovar esta licença a cada 2 anos, mediante também um segmento dos critérios exigidos. Mesma coisa para o hospital. O hospital quer fazer transplante de rim, ele tem que comprovar que ele tem a estrutura para aquilo, é submetido a uma visita técnica que checa toda aquela lista e diz, pode fazer, publica no Diário Oficial. Aí ele entra com uma equipe também credenciada e publicada no Diário Oficial. Aí sim ele tem a possibilidade de listar um paciente. Então, assim, é bastante rigoroso, é bastante organizado, é bastante complexo, mas é bastante eficiente. Então, acho que a gente passa a ter, obviamente, segurança com essa questão do transplante no Brasil. Né? Tem o que melhorar, obviamente que tem o que melhorar, tem um monte de coisa para melhorar. É perfeito? Não é perfeito. O que a gente pode dizer é ninguém fura fila e quem faz transplante está preparado e comprovou que está preparado para fazer, e o hospital que está credenciado foi credenciado e autorizado pelo Ministério da Saúde porque tem condições de fazer. Ou seja, é um serviço sério. Tá. Para finalizar, Benhur, que senão não vamos ficar aqui o dia inteiro falando que você sabe muito. Olha, não é fácil não, professor. Quais são os critérios do receptor para recebimento de órgão e do doador? Porque existe uma sequência, né? Então, como é que funciona isso só para as pessoas entenderem? Vamos supor, você pode chegar e doar o seu fígado para mim? E como é que funciona isso? Essa pergunta é boa também, importante. Acho que, mais uma vez, tem que dividir em 2 partes. Uma delas é do doador vivo. O doador vivo, que pode doar rim, pode doar fígado, ele pode doar parte do seu corpo para um parente até 4º grau. O que é um parente até 4º grau? É filho, pai, irmãos, primos, tios. Ele não pode doar para um desconhecido. Para ele doar para um desconhecido,
ele ou não parente, ele precisa ter uma ordem judicial que tenha entrevistado quem vai doar, quem vai receber e que aquilo demonstre por um juiz que não se trata de um negócio. É uma doação mesmo. Então, a grande maioria dos transplantes entre vivos são entre parentes até 4º grau. E a gente considera parente cônjuge, né? Então, cônjuge também pode receber. Os critérios para que um doe para outro são critérios de compatibilidade que variam de órgão para órgão. E que acho que não vale a pena entrar em detalhes aqui, mas que tipo sanguíneo, características genéticas, imunidade, genética, tudo isso, tamanho, tem uma série de coisas. A outra coisa é o doador falecido, aquele que teve morte encefálica. Esse doador falecido, todos nós podemos ser doadores. Ah, mas eu tive hepatite, posso ser doador? Pode. Ah, mas meu fígado com hepatite vai ser transplantado? Não sei. Se ele não puder ser transplantado, você pode ser doador de rim, de coração. Ah, mas eu tive um infarto. Tá, seu coração não vai servir, mas o fígado, o rim serve. Então, todo mundo pode ser doador. Existem algumas exceções. Quais? Alguma pessoa que tenha um câncer. Pessoa com câncer não pode doar órgãos. Por quê? Porque pode transmitir uma célula cancerígena com a doação. Então, essa é uma limitação. Pessoas com doenças infectocontagiosas graves. HIV não podia até recentemente. Hoje já pode doar para alguém que tem HIV, porque o HIV está controlado. Covid, no começo, era proibido aceitar um doador com Covid. Atualmente pode transplantar um doador com Covid, desde que ele não tenha sintoma. E desde que não tenha transplantado, você vai transplantar o pulmão que está infectado. Então, assim, as coisas vão mudando com o tempo. Mas, sim, a contraindicação absoluta para alguém ser doador é câncer ativo. Ah, mas eu operei um câncer há 10 anos atrás. Não pode ser doador, está curado, né? Para quem vai receber os órgãos, tem outros critérios. Então, assim, eu não posso entrar na lista para aguardar transplante de fígado se eu não tenho uma doença grave no fígado que me traga algumas complicações pré-determinadas. Então, eu preciso ter um nível mínimo de um indicador baseado em exames por uma equação matemática que comprove, olha, o Ben-Hur tem isto em 14. Opa, 14 pode entrar na lista. 10 não pode. Entendeu? E tem critérios. Então, tem critério de tumor, tem critério de insuficiência cardíaca, tem critério para insuficiência pulmonar, tem critério para transplante de pâncreas, tem critério para rim. E aí os critérios variam, são técnicos, mas o que eu acho que é importante é que, assim, todos têm critérios, os critérios são científicos, são médicos, são conhecidos e são pré-determinados. Então, assim, a gente não pode inventar um critério para pôr um amigo. O critério até existe até critério até para tumor neuroendócrino, não é? Que é feito transplante. Tem critério para tumor neuroendócrino, para tumor primário do fígado. São tumores que a pessoa vive muitos anos e o transplante acaba ajudando. Claro. Puxa vida, Ben-Hur, olha, você foi uma baita aula, um baita esclarecimento. Eu queria te agradecer a tua presença aqui. Se possível, a gente vai falar outras coisas de via biliar com você. Você manja muito disso. Alguma coisa que você queira acrescentar ou não? Eu acho que o que é importante é que a gente realmente tem esperança que o fígado agora entre para este rol dos procedimentos e que a gente possa lutar por uma divulgação clara dos resultados de transplante, né? A gente tem ainda no Brasil uma escassez de resultados dos tratamentos médicos em todos os níveis, né? E como o transplante de órgãos é muito organizado, esses resultados são mais fáceis de ser acompanhados, você precisa acompanhar aquele paciente para sempre. Então, acho que esse é um próximo passo bastante interessante que deve acontecer no Brasil e que as pessoas vão poder olhar na internet e conhecer resultados de transplante de órgãos no Brasil. Acho que a gente está caminhando para aprimorar ainda mais o sistema. Maravilha. Com você encabeçando e tocando isso aí, não tenho a menor dúvida que vai dar certo. Tem muita gente fazendo isso bem, acho que tem muita gente jovem fazendo isso bem, eu acho que esse é um trabalho de 200 mãos, não é um trabalho de um indivíduo, e assim, é um trabalho de time mesmo, de equipe, de muita gente envolvida,
né, de vários profissionais, de várias áreas da saúde, de vários hospitais. E eu acho que o Brasil assim, ganhou maturidade nesse sentido, né? Então acho que agora tem tudo para realmente falar, olha, sou maior de idade, fiquei grande. E agora eu posso. Agora eu posso. Sou transparente, estou claro, acho que está no caminho. Já estamos mostrando que nós somos um país sério. Então, eu queria te agradecer, viu, Benhur? Obrigado mesmo pelo esclarecimento. É isso, eu que agradeço, prazer enorme. Parabéns pelo teu trabalho aí, tá toda a equipe que está com você. Obrigado.